Eu já estou consciente que vou me arriscar bastante. Afinal, o tempo aqui está com uma cara de chuva e eu estou achando que eu vou me molhar. Mas, como diz o ditado, quem está na chuva é para se molhar. E acho que isso vale também para o tema do nosso vídeo, já que é um tema polêmico e provavelmente muitos comentários raivosos vão aparecer. O que eu posso fazer? Quem está na chuva é para se molhar. Antes de eu começar falando sobre essa questão de a Igreja Adventista ser ou não ser Babilônia, eu quero convidar você a curtir esse vídeo em sinal de apoio ao trabalho que a gente faz aqui no canal. E se você não conhece ainda o canal, por favor, confira as nossas playlists e os vídeos mais recentes que a gente tem por aqui. Você precisa, além de curtir, compartilhar esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Quando a gente fala de Babilônia, é muito importante ter em vista esse conceito. A Bíblia apresenta para a gente a Babilônia histórica que está lá no livro de Daniel, de Jeremias, Isaías. Você consegue ver a importância da Babilônia em vários momentos da história do povo de Israel, especialmente nessa questão aí do exílio. Então a gente não vai falar aqui especificamente sobre essa Babilônia, mas sobre a Babilônia figurada, aquela que é representada especialmente no livro de Apocalipse. Também há uma menção à Babilônia na carta de Pedro. Mas é importante que quando a gente fala de Babilônia, você tenha em vista que esse poder representa confusão, uma contrafação da verdade, um poder que vai fazer frente àquilo que Deus está apresentando ao mundo. Então, se Deus tem um conjunto de verdades, Babilônia representa uma falsa ideologia com meia verdade, com conceitos que misturam o certo com o errado, que misturam cristianismo e paganismo. Então, é por aí que a gente precisa entender essa ideia de Babilônia. Dentro da teologia protestante, esse conceito de Babilônia sempre foi aplicado à Igreja Católica. A Igreja Católica era vista como a grande apóstata. Mas, dentro da teologia milerita, e os adventistas são herdeiros dessa teologia, surgiu uma inovação muito interessante, porque a partir do ano de 1843, quando a maioria das igrejas começou a rejeitar a mensagem de Miller, então um pregador milerita, Charles Fitch, em 26 de julho de 1843, pregou aquele que talvez seja um dos mais influentes, se não o mais influente sermão millerita. Come out of her, my people. Um chamado para que as pessoas saiam de Babilônia. E ali, nesse sermão, ele identificava não só a Igreja Católica, como a grande Babilônia do Apocalipse, mas também as igrejas protestantes, caracterizando-as como as filhas de Babilônia. Afinal, o texto faz referência a isso, Babilônia e suas filhas. E muitas pessoas na atualidade fazem essa reivindicação de que a Igreja Adventista também faça parte de Babilônia. Essas pessoas pressupõem que a igreja tenha se corrompido de uma forma irremediável, que agora ela se tornou exatamente como outras igrejas. E a gente tem falado muito aqui no canal sobre o risco da Igreja Adventista se misturar, seguir a tendência e imitar modelos de outras igrejas. E isso não é apenas uma questão externa, uma questão de só menos importância. Pelo contrário, a partir do momento que a igreja assume os programas e as indicações de perfis ministeriais de outras denominações, ela também está adquirindo os seus backgrounds, ela também está sendo influenciada pelas suas pressuposições, e isso pode sim trazer danos para a teologia do remanescente. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a profecia indica que a igreja vai passar por um processo de restauração, que a igreja vai passar por uma sacudidura, onde aqueles que não estão firmados em Cristo vão se separar da sua comunhão e aqueles que estão firmes vão ser submetidos a um processo de reavivamento e reforma. É claro que isso não é uma coisa assim que vai acontecer no estalo, pelo contrário, é um processo que pode se iniciar agora a partir do momento em que eu estou estudando a palavra, procurando manter comunhão com Deus, procurando de fato ter uma experiência sólida com Cristo. Então eu vou recebendo diariamente a porção do Espírito Santo. É isso que vai me habilitar para que quando chegue o momento, eu receba então a capacitação final do Espírito Santo. Portanto, a Igreja Adventista, como um todo, ela não vai passar por esse processo
de apostasia, de afastamento da verdade. Pelo contrário, essa igreja vai ser purificada e renovada. Esse conceito de Babilônia que eu expliquei antes para vocês, ele é um conceito bíblico e a gente tem uma citação muito interessante. Ellen White afirma: sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a toda superior em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, se estais ensinando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, estais errado. Então é muito claro que essa tendência de identificar a Igreja Adventista como Babilônia já vinha desde a época de Ellen White. E na verdade os pioneiros também não eram muito inocentes, eles sabiam que essa igreja não era perfeita. E ser o remanescente não é uma declaração de perfeição, muito menos de perfeição absoluta. Os pioneiros sempre caracterizaram a igreja como o remanescente, ao mesmo tempo que ela é Laodiceia. Então é o povo escolhido de Deus, mas um povo que ainda não está cumprindo exatamente com aquilo que Deus pede. E você pode ver que Israel, durante muito tempo de sua história, também viveu nessa fase de estar em rebeldia contra Deus, mesmo sendo o povo remanescente. Agora, é muito comum que pessoas se levantem com literatura, com vídeos na internet, com postagens, dizendo que a igreja é Babilônia e tentando arrumar argumentos, buscando falhas da igreja para justificar essa posição. Olha o que Ellen White tem a dizer sobre isso. Quando homens se levantam pretendendo ter uma mensagem de Deus, mas em vez de combaterem contra os principados e potestades e os príncipes das trevas desse mundo, eles formam um quadrado, virando as armas de guerra contra a igreja militante, tende medo deles. Não possuem as credenciais divinas. Deus não lhes deu tal responsabilidade no trabalho. Eles desejam derrubar aquilo que Deus deseja restaurar pela mensagem de Laodiceia. Ele só fere para poder curar e não para fazer perecer. O Senhor não confere a nenhum homem uma mensagem que desanimará e desalentará a igreja. Ele reprova, censura, castiga, mas é apenas para poder restaurar e, por fim, aprovar. Quanto se alegrou meu coração com o relatório da Associação Geral de que muitos corações foram abrandados e conquistados, que muitos fizeram humildes confissões e removeram da porta do coração o entulho, conserva fora o Salvador. Que alegria tive ao saber que muitos deram as boas-vindas a Jesus como hóspede permanente. Como é que esses folhetos que denunciam a Igreja Adventista do Sétimo Dia como Babilônia se espalharam por toda parte no mesmo tempo em que a Igreja estava recebendo o derramamento do Espírito de Deus? Como é que os homens podem ser tão enganados que imaginem constituir o alto clamor em retirar o povo de Deus da comunhão de uma igreja que está gozando um período de refrigério? Oh, que essas almas enganadas entrem na corrente, recebam a bênção e sejam dotadas do poder do alto. É muito fácil focar nos erros da igreja, mas muitos desconsideram a operação do Espírito de Deus. E ele está trabalhando por toda parte, com todos os corações, seja avivando os membros leigos, também trabalhando com os líderes, com os pastores e com aqueles que ocupam funções mais elevadas na igreja. E em todas as instâncias há pessoas sinceras, fervorosas, que buscam de fato essa experiência do reavivamento. E nós não podemos julgar como se apenas uma classe, como se apenas, por exemplo, os leigos fossem de fato pessoas sinceras e não seus líderes. Toda generalização é perigosa e é possível cometer erros quando você não enxerga os detalhes e você não discrimina situações e coloca tudo dentro do mesmo bolo, agrupa tudo dentro do mesmo formato. E principalmente quando você passa a julgar pessoas e situações a partir da sua perspectiva, até muitas vezes sem ter todas as informações, sem conhecer todos os contextos. É verdade que sempre no povo de Deus, no meio do nosso povo, aconteceram e acontecem coisas que não são do agrado do Senhor. Mas ao invés de criticar, devemos orar, devemos procurar fazer a nossa parte, usar da nossa influência para o bem e, claro, corrigir aquilo que está errado, não simplesmente com o objetivo de atacar, de criticar, mas corrigir porque nós amamos a igreja e queremos que ela se conserte, seguindo o claro assim diz o Senhor. Nós devemos trabalhar especialmente pensando em nós. Afinal, é fácil olhar para os erros dos outros. E os nossos erros? Será que estamos olhando para eles? Será que estamos clamando a Deus para que Ele nos tire da nossa condição e nos reavive? Esse é o vídeo de hoje. Espero que você
reflita a partir dessas questões que foram levantadas. Também compartilhe esse vídeo com os seus amigos para que outras pessoas possam repensar esses assuntos e também não se esqueça de deixar aqui os seus comentários e curtir esse vídeo caso você não tenha feito. Deus abençoe você, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.